começar com algumas reticências falando de Vivara, né? Vivara é uma empresa que eu acompanho desde o IPO, que foi em 2020, se não me engano, né? É uma baita de uma empresa quando a gente entende o modelo de negócio. Ela tem uma tríplice, né, um tripé de atuação, que é o que está mostrando ali para vocês, que é indústria e produto, ou seja, ela produz a própria joia, né? O joia é o principal faturamento da empresa. Então, ela tem o controle de custos muito dentro de casa. Ela tem uma marca fortíssima, né? A cor da embalagem da Vivara, deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, essa cor rosé ali já é uma cor característica da empresa. Então, toda vez que você vê essa cor, você automaticamente associa à empresa. É uma estratégia de marketing muito parecida com a Tiffany, o que a Tiffany fez lá fora, né? Aquele azul Tiffany, que é maior do mundo, inclusive, né? Maior do mundo, inclusive. Muito forte nos Estados Unidos. A Vivara fez um Ctrl-C do que deu certo e aplicou num Ctrl-V aqui no Brasil. Então, ela tem uma marca extremamente forte, um top of mind assim gigantesco, né? Eu digo assim porque nós aqui em casa somos clientes da Vivara. Então, muita gente que, principalmente essa galera mais nova e tal, está começando a comprar artigos um pouco mais de luxo, vamos dizer, né? Está começando a se acostumar com a marca da Vivara. E depois a gente vai falar um pouco de market share, como a empresa está ganhando bastante market share. E ela tem, junto, né, com essa marca, com essa produção própria, ela tem uma operação de varejo, loja própria, que está crescendo bastante. Então, quando você pega esses três fatores, você pode começar a entender que dentro da filosofia do Buffett, né, ele diz o seguinte: eu não preciso comprar a empresa mais barata do mundo, eu só preciso comprar uma empresa num preço razoável que vai me entregar um retorno consistente ao longo do tempo. Eu acho que a Vivara é um caso clássico disso. A marca, por ser uma marca muito forte, o custo por ter um controle muito dentro de casa, eu acho que eles vão conseguir crescer ao longo do tempo de forma consistente, com retornos sobre o capital investido muito grande. Tá? Então, eu acho que essa tríplice, quando você entende esse modelo de negócio, você entende o potencial que é o crescimento da Vivara. Não estou falando que está barato, depois lá no final a gente vai falar de valuation. Se a gente olhar a expansão de lojas desde 2016, né, e já começa com uma base boa, né, já começa aí com 161 lojas, né, se voltar a empresa, eu confesso que eu não sei exatamente quando é que a empresa começou, mas se voltar aí uns 30, 40 anos, que quando a empresa foi fundada, a gente consegue ver um crescimento constante até 2016, de 2016 até 2022 também bem acelerado. Então, de 2016 até 2022, a empresa saiu aí de 161 lojas para 315 lojas. Na época, a Life, né, que é essa parte rosada aqui do gráfico, ela tinha apenas 2 lojas e atualmente já está em 72 lojas e ela deve crescer. A projeção dela até 2026 é ter metade de lojas Life e metade de lojas Vivara. Ou seja, a Life, né, que é um segmento um pouco mais acessível, um pouco mais classe B e C, está tomando corpo dentro da empresa, né? O que deve trazer penetração, deve trazer top of mind, enfim, deve trazer aí aquelas coisas que a gente estava comentando anteriormente. Então, é muito, muito importante entender esse modelo de negócios da empresa e como ele vem crescendo de forma substancial ao longo dos anos. Atualmente, a empresa está presente em 50% dos shoppings no Brasil, né? Então, olha só, né, como é bem importante isso. E 35% dos shoppings eles têm loja da Life. Então, bem interessante entender o modelo de negócios dele. Atualmente, da base de clientes, 39% são homens, o que me surpreendeu quando eu vi esse dado. Eu achei que era coisa de 10%, 20%, mas é quase 40%. São homens, 60% mulheres. O grosso da faixa etária aí entre 31 a 45 anos. Né? A gente vê aí até 30 anos, 25%, e de 46 a 60 anos, 22%. Mais 60 anos, apenas 7%. Eles abrangem a classe social A-, B e C+, totalizando aí 1.600.000 clientes que já compraram com a Vivara. É um range, né, de faixa etária assim, que eu achei bem, bem significativo, né? Achei que talvez poderia focar em algum determinado idade, mas é bem pulverizado, digamos assim. E esse posicionamento aqui, justamente puxando o que você falou anteriormente, eles pegam a vida toda da pessoa, né? Então pega desde o nascimento
aqueles braceletes com nome personalizado, brinquinhos para meninas, a parte adolescente da Life, né, que é bem presente ali, aqueles berloques, berloques temáticos também. Então, por exemplo, a pessoa, sei lá, viajou para Paris, aí vai lá, coloca um berloque da Torre Eiffel, aí viajou para Disney, um berloque do Mickey, enfim, é como se a pessoa acompanhasse, a marca acompanhasse de fato a vida da pessoa nas etapas. Daí, por exemplo, se formou na faculdade, um berloquezinho, né? Berloque, para quem não sabe, vou até dar um zoom aqui. Putz, pior que eu tô assim, aquela pulseira que pode adicionar vários itens, né? Que pode adicionar exatamente, vários... essa pulseira, a pulseira principal, essa de aço aqui, né? Ou prata, não sei. E o berloquezinho você vai botando ali na pulseira. Então, bem bacana, esse é um modelo de negócio que trouxe bastante receita para a empresa. A vida adulta aqui, né? Então, o casamento, ou até, eventualmente, aquelas anel, não sei se é anel de viúva, não sei como é que eles chamam isso. Enfim, tá aí, digamos, presente desde o nascimento até a velhice na empresa. Então, bem bacana esse posicionamento da marca e como ela tem penetração também em todos os... Por ser muito lembrada e tal, ela tem esse posicionamento. E o pessoal fala, mas é só A menos, B mais. Não, pessoal, vai desde do mais barato, né? Aqui ele pega a parte de joalheria, mas tem berlocks ali, se não me engano, 80, 90 reais, até o alto luxo de 32, 33 mil reais. Então, ele pega um range bem grande. Você ia perguntar alguma coisa, não? Não, e é interessante que eles fazem isso sem depreciar a marca, né? Porque tem muita marca que acaba focando muito num nível específico para não... assim, às vezes quem compra a prata safira negra de 32 mil reais fica chateado por ter uma prata e safira negra de 990, né? Então, ela consegue fazer isso de uma forma muito bem posicionada, e principalmente a Live ela utiliza muito para isso também, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente comparar com a Tiffany, eu acho que a Tiffany não teria esse poder de manter o mesmo status se ela oferecesse uma parte similar, como é o caso da Vivara. Eu acho que se a Tiffany oferecesse um produto de prata ali de 900 reais, ou 500 reais, já, você entra na Tiffany, provavelmente o mais barato ali deve ser 5 mil, 10 mil reais. Então, acho que o poder que a Vivara tem é de abranger uma linha de produtos bem mais democrática, digamos assim. Agora falando um pouco de market, do tamanho do mercado e o market share, né? O tamanho do mercado da empresa... Desculpa, deixa eu desligar o alarme aqui. O tamanho de mercado da empresa, mercado total, está em 21 bi por ano, né? Que gira isso. E a empresa tem 16% de market share total desse mercado. Então, ela tem um market share bem grande, bem substancial. E já vamos falar um pouco da linha, né? Se a gente olhar aqui, tendo esses 16% de market share, a gente começa a ver qual que é o segundo player mais relevante. O segundo player, que é a Pandora, né? Para quem está por dentro aí, Pandora é um cara... Os caras trabalham bastante a linha de prata, tem apenas 1,8% do market share, e a Pandora está saindo do Brasil. Então, assim, os caras estão vendo, eu não estou conseguindo competir com o cara que é grande, o cara que é grande está tomando market share, está virando aí um colosso. E é importante entender como está distribuído. Da mesma forma como eu falei o caso da Mills, quando a gente tem um player grande num mercado muito pulverizado, esse player ele tem uma avenida de crescimento muito larga, né? Pega o que aconteceu com a Tiffany lá nos Estados Unidos, era basicamente isso. Eles conseguiram crescer em cima de um mercado extremamente pulverizado, ainda que no mercado americano ele é mais concentrado, não é tão pulverizado como no Brasil. Então, você ser um player capitalizado, com capacidade de alavancar, acesso de capital barato, você pode ou comprar o seu concorrente, o que aqui não é o caso, né? Ela não está no radar crescimento via aquisição, ou você pode começar a abrir loja em tudo quanto é esquina, para realmente aí morder e fazer briga de preço, enfim, né? De alguma forma você consegue tomar esse market share. Eles dizem assim, 78% dos players com menos de 1% de participação no mercado. Então, realmente aí um mercado bem pulverizado. Se a gente volta desse market share para o período pré-pandemia, ela tinha 11% de market share, e agora atingiu 16%, quase 17% de market share. O que é esse efeito? Né? Esse efeito foi o fechamento de lojas durante a pandemia. Então, muitas lojas, muitas joalherias que fecharam,
principalmente por conta de casamento, né? Como não teve mais evento, enfim, as pessoas não estavam mais comprando anel, aliança, enfim, muitas lojas, muitas joalherias pequenas fecharam e concentrou um pouco mais, né? Eu falo dos grandes, mas é basicamente ela sozinha. Então, concentrou um pouco mais de market share nos players que sobraram. Então, bem interessante entender que ela ganhou aí 6,7% de market share em pouco menos aí de 3 anos. Então, bem bacana. E repara que ele vinha crescendo ao longo dos anos, né? O crescimento de faturamento da Vivara, né? O único ano, os únicos 2 anos, na verdade, que teve queda de faturamento foi em 2016, lá na crise da Dilma, né? Então estava rolando aquele processo de impeachment, final da Lava Jato, tudo mais. E agora em 2020, né, com pandemia, enfim, não preciso nem dizer muito mais do que isso. Então, só tiveram 2 anos do histórico recente, desde 2013 até 2021, que a empresa ela cresceu menos do que no ano, faturou menos do que no ano anterior. E se a gente comparar, né, esses períodos ali, num ano que ela diminuiu 2%, o PIB encolheu 3%. Depois ela caiu 10%, que daí realmente foi por conta de evento, né? Que ela não tem como controlar. O PIB caiu 4%. Então, a empresa ela segue de forma consistente, crescendo bem acima do PIB. E agora, né? Se a gente for ver os números de 2022, depois eu vou mostrar para vocês os números de 2022. É como se essa indústria do casamento estivesse voltando, né? Então tá muita gente casando aí. Se você olhar salão de festa para alugar, praticamente não existe mais, né? A pandemia ficou 2 anos fechado e agora tem mais como se fosse, se você quiser casar, você casa daqui a 1 ano, 1 ano e meio, porque não existe lugar mais para alocar desde que acabou oficialmente a pandemia. Então, ela deve surfar ainda um crescimento no próximo, né, ao longo de 2022, 2023, esse resíduo da pandemia. Agora, falando um pouco da margem, né? E a gente tem que dar um claro destaque para uma empresa de varejo. É até incomum você ver uma empresa de varejo com margens tão grandes, né? Você olha aí, 67%, 68% de margem. Que empresa, não vou nem falar do varejo, mas que empresa normalmente tem essa margem? Né? É difícil você ver uma empresa que tem esse nível de margem. Aí você coloca que é uma empresa do varejo, que o segmento de varejo atua ali com 4%, 3% de margem. Talvez o segmento de joalheria atue ali com 15%, 20%, 30% de margem. Então, ela consegue ter uma margem muito grande dentro da operação do varejo. Tá? E ela diz aqui, né, o ouro, que é o principal insumo para a fabricação de joia, não influencia na capacidade da empresa de rentabilizar a operação. Não é como se o preço do ouro estivesse subindo, que ela vai cobrar mais caro ou mais barato no produto. Ela consegue repassar isso tranquilamente para o seu cliente final. Lembra que eu falei do tripé, né? Um dos tripés era a parte de produção. Hoje, atualmente, 80% da produção é interna, tá? Então, o controle de custos dela tá bem na mão. A parte terceirizada de 20% ali é um pouco mais da parte de prata, que em termos de volume total de produto é uma parte significativa, porém em termos de faturamento total um pouco menos significativa. Então ela tem apenas 20% de produção terceirizada. E agora a parte de receita, aí é para rasgar aí de vender. A empresa atingiu um faturamento total de 481 milhões no terceiro trimestre de 22. Se a gente voltar no período pré-pandemia, era 308 milhões. No ano passado, 410 milhões. No ano passado, já uma boa recuperação da pandemia. E agora ela está continuando aí a crescer. Cresceu 17% nas receitas totais frente ao período do ano passado. 55% frente a 2019, né, que é o pré-pandemia. Aumentou 21% a receita em lojas físicas, 14% de same-store sales, né? Então, aqui nas mesmas lojas ela cresceu 14%, e se adicionar novas lojas, aí 21% de crescimento. 17% de crescimento de volumes vendidos em lojas Vivara e 233% de crescimento em lojas Life. Né? Então, realmente a empresa está investindo bastante na Life. No digital, é o maior e-commerce de joalheria do digital. Então, de novo, né, o top of mind aí bem gritante. Eu mesmo já comprei no digital da Vivara.
Atualmente, o volume total do digital é de 11% do total de vendas, então bem legal. Eles trabalham muito bem nesse omnichannel, nessa combinação do físico com online. Existe uma sinergia muito grande, principalmente porque eles estão operando muito em shoppings, né? Tem muitas lojas dentro de shoppings, então é bem interessante essa parte. Eles também têm aquela modalidade de você comprar, como eles têm um centro de distribuição bem grande, né? Eles conseguem distribuir muito rápido para as lojas. Eventualmente, se não tem uma loja uma joia numa loja, você compra no site, no dia seguinte, ou daqui a 2 dias, você pode retirar na loja. Então, tem essa omnicanalidade bem legal. Agora, quando a gente olha o acumulado do ano, né? Receita líquida subindo aí 30%, lucro bruto subindo 31%, né? Quando a gente pega os 9 meses de 21, compara com 22. O EBITDA subindo 31%, o EBITDA ajustado 34%, lucro líquido aí uma queda, mas aí teve muita questão de não recorrentes, tá? E o lucro líquido recorrente subindo 33%. Ela consumiu caixa nesse trimestre, porque ela está realmente investindo bastante em novas lojas, em expansão da Life, enfim. Né? Então, bem interessante entender que ela não vai começar a distribuir dividendos tão cedo, pelo menos não de forma substancial. Ela vai continuar reinvestindo, né, e fazendo aquela bola de neve que o Warren Buffett tanto gosta. E margem líquida do que sobra no final da operação, né? 17%. Então, de novo, pessoal, a margem líquida é recorrente, tá? Só para deixar bem claro isso. Então, uma margem muito substancial dentro de uma operação de varejo é algo que, assim, não é qualquer um que tem, beleza? Acima de 15% no varejo é assustador, né? O cara, assim, de novo, né? Se você tem margem alta no segmento que é margem muito baixa, cara, você consegue crescer, assim, ó, tranquilamente, tá? Aí alguns outros destaques, né? Sobre endividamento, 235 milhões de endividamento bruto, ela tem 100 milhões em caixa, então 135 milhões de endividamento líquido. Desculpa, ela tem 100 milhões de caixa líquido, né? Então ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Ela consumiu 24 milhões no terceiro trimestre de 22 e investiu aí 51 milhões. O grosso do CAPEX é para expansão de lojas e recentemente ela fez uma melhoria na fábrica de Manaus, que é onde ela produz as joias da Vivara e também da Life. Então, essa é a Vivara. Agora eu vou falar um pouco de valuation, né? Assim, o que eu posso dizer? Obviamente que não é recomendação, eu não estou recomendando. Eu mesmo, particularmente, não tenho na minha carteira pessoal. Porém, você não deveria esperar que a Vivara fosse uma empresa barata, tá? Porque ela combina vários cases de crescimento que juntos falam assim, bom, quanto é que a empresa deveria valer, né? E atualmente a empresa está negociando a 16 vezes lucro. De novo, pessoal, não é um dos PLs mais baixos, tá? Porém, quando você projeta todo esse crescimento que ela deve ter ao longo dos anos, e daí entra um outro ponto que eu acabei não mencionando. A empresa ela deve logo começar alguma expansão internacional, seja no Uruguai, na Argentina, ou até mesmo na Colômbia, que ela tem uma proximidade com a fábrica de onde é produzida ali as joias. Então, ela deve começar essa expansão logo para fora, né? Então, quando você coloca esse PL projetado com todo esse crescimento, eu acho que pode ser um bom case aí. De novo, não é recomendação. E ela negocia atualmente 16 vezes EBITDA. De novo, não é um negócio muito barato. É um dos negócios assim que eu acho que se o Warren Buffett estivesse olhando para o Brasil, possivelmente ele estaria investindo em Vivara, dado o histórico que ele tem de investir em outras empresas com características similares, né? Então ela tem uma força competitiva, um moat, né? Enfim, um fosso, né? de competição muito profundo. Quem tá no mercado sabe bem o que eu estou falando. Então ela tem esse driver de crescimento que vai trazer aí certamente um bom retorno. Se você